Bem, como eu tinha comentado com vocês, vai ser um vídeo rápido, tá? Que é mais para vocês compreenderem a questão da tabela periódica, tá? Então é o seguinte, apresento para vocês a tabela periódica. A tabela periódica ela é composta por 118 elementos oficialmente, tá? O que que significa esses 118 elementos oficialmente? Tem extras oficiais? Tem os extras oficiais. Entretanto, todavia, porém, os oficiais são esses aqui, tá? E aí é o seguinte, a tabela periódica, ela é organizada, ela tem uma organização em famílias e períodos, tá? Vamos primeiro para os períodos. Aqui eu tenho o período um. Nossa, mas ficou horrível esse desenho aqui. Só um minutinho, deixa eu melhorar. Aqui eu tenho meu período um, período 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu tenho o período 7, tá? Beleza. E esses aqui, professor? Bem, esses dois aqui, eles estão aqui dentro, tá? É como se a tabela fosse uma folha, eles dobraram ela para ficar mais fácil de você poder observar, de você poder fazer uma leitura mais simples, mais rápida, tá? Fora isso, a tabela tem algumas outras particularidades, uma outra organização, porque eu falei para vocês que são 7 períodos. Essas duas linhas aqui embaixo são as linhas que nós chamamos de as linhas que estão dobradas dentro da tabela, né? Fora isso, nós temos as famílias, tá? Então aqui eu tenho o grupo um, 2, 3, 4, 5, o sexto período, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º e o 18º período, tá? Período não, perdão, grupo, tá? E esses grupos, eles recebem nomes específicos, especiais, tá? Eu vou até colocar aqui embaixo para vocês. Como que é o nome desses grupos, né? Então, o grupo um, nós chamamos eles de grupo dos metais alcalinos, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Grupo um, opa, metais alcalinos. Sendo que o nosso grupo 2 eu tenho, opa, os alcalinos terrosos, terrosos. O grupo 3 aí, do grupo 3 é isso que eu ia falar agora, do grupo 3 até o grupo 4 eu tenho os elementos de transição. Professor, tenho que me preocupar com os elementos de transição? Não, não tem que se preocupar com os elementos de transição, porque eles têm uma particularidade própria, eles têm uma química própria somente para eles, inclusive na universidade tem uma disciplina somente para esses danados aqui, porque eles não seguem uma organização que deveria seguir os outros elementos, tá? Vou até pintar aqui bonitinho aqui para vocês, até deixar uma corzinha destacada que eles não seguem uma orientação que deveria, né, seguir. Beleza. Depois disso, nós temos do grupo, perdão, não é do grupo 3 ao 4 não, é do 3 ao 12, né? São os elementos de transição. Eles não seguem uma organização,
própria, eles são todos do contra. Grupo 13. Nossa, mas tá. Desculpa, gente, porque eu tô com a luvinha para escrever e às vezes ela dá uns erros. Aqui eu tenho a família do boro, ou melhor, vamos mudar isso aqui. Grupo do boro. 14. Eu tenho o grupo do carbono. 15. Eu tenho o grupo do nitrogênio. Depois, no grupo 16, eu tenho os meus calcogênios. No grupo 17, eu tenho os meus halogênios. Opa! Eu tenho os meus halogênios. Oh, deixa eu tirar essa luvinha, pelo menos para escrever agora. Eu tenho os meus halogênios. E o grupo 18, finalmente, são os meus elementos nobres. Detalhe, deixa eu até tirar, porque é somente só do 3 ao 12 que precisava dessa pintadinha especial aqui, tá? Detalhe, aqui a gente consegue ter uma noçãozinha, por exemplo, quem que é cátion, quem é ânion, né? Então, para ficar mais fácil para vocês, metal alcalino e alcalino terroso são cátions. Tem um acento aqui. Tanto o metal alcalino quanto o alcalino terroso são cátions. E a posição deles na tabela periódica indica quantos elétrons eles vão doar para chegar àquela estabilidade, tá? O, os metais alcalinos, eles doam um elétron. Aqui, esse elétron aqui tem que ser minúsculo. Doam um elétron, enquanto os alcalinos terrosos, eles vão doar dois elétrons. Pessoal, segue isso aqui que eu tô falando. Vocês não vão errar jamais, tá? Beleza. Quem é mais cátion aqui, professor? Vai ser cátion, pessoal, esse do grupo 13 aqui também, tá? Os elementos do grupo 13 também são cátions. A diferença é que eles não doam dois elétrons, eles doam três elétrons, tá? Beleza, então eles são cátions. E o carbono, o nitrogênio, bem, eles são grupos intermediários, eles podem tanto receber quanto eles podem doar elétrons. Entretanto, novamente, para ficar mais fácil para vocês, os elementos do grupo do carbono, eles realizam quatro ligações para chegar àquela sua estabilidade que eu falei para vocês, tá? Enquanto o do nitrogênio realizam três ligações. Aqui não importa se vai ser iônica, se vai ser covalente. O que eu preciso que vocês saibam é essa quantidade de ligações que eles vão formar, tá? Quatro e três. Perfeito? Perfeito. Calcogênio e halogênio agora inverte. Em vez deles serem cátions, eles são ânions. Se eles são ânions, eles vão receber dois elétrons. Esse Ezinho aqui é minúsculo.
Já o halogênio, o grupo dos halogenoides, eles também são ânions, tá? Só que diferente dos calcogênios, esses halogênios aqui, eles vão receber apenas um elétron. E os elementos nobres, professor, realizam ligação? Muito difícil eles realizarem ligação, tá? Significa que é impossível? Não, não significa que é impossível. Significa apenas que é muito difícil eles realizarem ligação, tá? Por que que eu estou dando essa dica para vocês? Por causa que é o seguinte, se vocês se fixarem eh, nesses truquezinhos aqui, vocês não erram questão nenhuma de montar nenhuma estrutura, tá? Vou até colocar de vermelho aqui para vocês não errarem, tá? Então, esses dois grupos aqui que a gente está trabalhando agora em ligação iônica, os cátions e os ânions, eles têm essa particularidade especial. Cátion doa, ânion recebe, tá? Enquanto o grupo do carbono e do boro, ele pode realizar ali tanto ligação iônica quanto ligação covalente, tá bom? Beleza. Existem algumas formas de você representar uma ligação química, tá, pessoal? A forma mais simples, que eu gosto muito de usar, que a maioria dos químicos utilizam, é a forma de Lewis, ou a forma bastão, tá? Deixa eu até colocar do lado de cá. Em sala, agora eu vou ter que colocar luvinha, tá? Em sala, vocês viram isso aqui. Vocês viram que eu coloquei para vocês dois elementos químicos, mas eu poderia fazer com outros, eu poderia fazer com 3, 4, 7, 8, 9, 15 elementos químicos. E aí eu pedia para vocês desenharem estrutura, né? Vocês perceberam que de tabela periódica a gente já falou, já acabou, né? E é isso mesmo. Tabela periódica ela serve apenas para orientação, orientar para vocês saberem como que montam uma ligação química, tá? Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos em sala de aula. Vamos pegar um elemento qualquer aqui. Vamos pegar o silício e o oxigênio. Ó, o silício, lembra que ele está no grupo 14? Então ele é especialzinho, né? O silício e o hidrogênio. Bem, o silício está no grupo 14, então ele pode tanto doar quanto receber. O hidrogênio está onde? Grupo 1, significa que ele está doando elétrons. Então, significa que essa estrutura que eu vou montar aqui agora para vocês vai ser uma estrutura que ela tem uma tendência a ser covalente. Aí vocês vão me falar, uai, professor, mas o silício ele está recebendo elétrons. Isso aí é um papo que a gente vai ter na semana que vem. Então, silício 4, enquanto o hidrogênio 1. Fazendo aquela regra cruzada que eu ensinei para vocês, fica sendo a fórmula molecular Si de silício H4. E como que monta essa estrutura, professor? Por enquanto, eu não vou cobrar a geometria, ou seja, a noção espacial de vocês. O que eu vou cobrar é o seguinte, que você saiba desenhar. Então, silício vem ao centro, porque ele tem a possibilidade de receber maior quantidade de elétrons, e vem os hidrogênios aqui, ao lado dele, formando ligação. Então, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Professor, e como que seria essa estrutura aqui tridimensionalmente? Bem, a gente tem tempo, é a última coisa que eu vou mostrar para vocês. Fechando aqui, ficaria mais ou menos assim. Silício aqui no centro, e aí eu consigo mostrar para vocês isso aqui, né? Opa, não permite. Opa, também não permite isso aqui, peraí. Somente o silício
Então, SiH4. Inserir. Ah, eu queria mostrar a estrutura, mas ele não está permitindo, gente. Por que que você não está permitindo? Ah, tá, entendi agora. Por que que não está permitindo? A gente não se preocupa, a aula é mais ou menos assim, é brincando, conversando. Então ele fica mais ou menos assim. Mas você falou do silício, professor. Lembra que eu falei estrutura simplificada, estrutura condensada? Então, é isso aí, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui bem legal para vocês. Espera aí. Ah, ele não vai permitir. Enfim, eu acho que deu para vocês terem uma noçãozinha do que a gente vai trabalhar, tá? E é isso, tá? Conforme a gente for conversando, a gente vai alterando essas questões. Eu vou dando mais dicas para vocês de como que faz os desenhos, tá? Mas a ideia é que vocês tenham essa noçãozinha espacial, tá? Essa noção espacial dos compostos, tá bom? Silício é um deles e assim por diante, tá bom? Então, eu me despeço por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Detalhe, vai ter lista para vocês tentarem montar as estruturas iônicas, tá? Então, um forte abraço para vocês e a gente se encontra na aula, tá bom? Abraço para todos e tchau, tchau.